Bom, em primeiro lugar, assim, desde o do começo do meu trabalho, quando eu iniciei em 2004 aqui na região de Campinas, um fenômeno muito interessante ocorre na minha atividade profissional. Porque eu nunca investi em marketing, nunca fiz propaganda do meu trabalho. Ocorre, vamos dizer assim, uma pulverização de indicações. Uma pessoa vem, ela naturalmente, pelo trabalho que a gente faz, ela se sente bem, faz muito sentido para ela o que eu proponho na atividade, no trabalho, na proposta da terapêutica. E a partir daí essa pessoa ela tem uma vontade altruísta assim, de indicar pessoas. Fala, ó, você tem que ir lá no Wagner, ou no Vagnão, ou no Samurai, ou no Guru, né? Que são apelidos carinhosos que as pessoas têm comigo. E normalmente essas pessoas falam assim, mas eu vou lá no Wagner fazer o quê? O que ele faz? E normalmente essas pessoas sempre respondem assim, eu não sei o que ele faz, mas vai que você vai se sentir bem. E as pessoas chegam sempre, muitas delas, me contando essa história, né? Olha, Wagner, não sei o que você faz, mas você foi muito bem indicado, ajudou muito uma pessoa, auxiliou muito a transformação da vida de fulano e ciclano, e de alguma maneira eu quero experimentar essa transformação também. Então, normalmente é por indicação, né? Raramente vem assim por uma via direta em que eu faço contato com uma pessoa que não sabe do meu trabalho e de repente essa pessoa se apresenta. Hoje com as redes sociais acaba que de alguma maneira essa informação da minha atividade chega em outras pessoas, mas ela começa a perceber os relatos, os depoimentos de outras pessoas e acaba chegando também dessa forma digital. Lá no início, quando eu coloco o meu trabalho à disposição da sociedade, da comunidade que eu estou envolvido, começa lá em 2003, 2004, né? O que eu carrego lá do final dos anos 90, né? Quando eu já começo a atender as pessoas, começou primeiramente por via do corpo, né? As pessoas sentiam dores, desconfortos físicos, né? Problemas inclusive de imunidade, alergias, problemas na coluna, dores no corpo. E a minha terapêutica foi sempre criar uma linguagem, colocar legenda nos sintomas. Eu sempre entendi que tudo o que nós vivemos aqui tem uma dimensão muito simbólica. Inclusive os sintomas, é uma linguagem para o desenvolvimento humano, porque como eu digo sempre, o sentido da vida é a evolução. Então tudo que nós estamos vivendo aqui é para a gente evoluir e não necessariamente para ser feliz. A felicidade é uma oportunidade que a maturidade da consciência de um ser humano pode oferecer mediante essas variáveis que a gente não controla. Mas no sentido da evolução humana, todas as dores, mazelas que um ser humano pode viver têm a sua dimensão simbólica de ensinamento e aprendizado. E aí, com o passar do tempo, né, então eu trabalhava com shiatsu, acupuntura, quiropraxia, e sempre no final da sessão eu falava o que aquele corpo estava na condição de mestre ensinando aquela alma, aquela pessoa, aquele ser humano que habita esse corpo. E essas revelações impactavam muito cada um que chegava, né? E aí, mesmo essas pessoas começavam a indicar, mesmo para as pessoas que não estavam sentindo dores físicas, mas algo no campo das emoções, dos pensamentos, da mente humana, né, do psiquismo humano, falava, vai lá no Wagner também, porque tanto essa linguagem do corpo, mas eu também entendo como sintoma os sofrimentos da mente. E nessa trazer significado para o que a pessoa vive, seja do que acontece dentro dela, ou seja do que acontece fora, é um conforto, né? É uma compreensão. Quando você compreende o que está acontecendo na sua vida e o porquê está acontecendo e o para que está acontecendo, é como se você estivesse numa estrada entendendo a sinalização, percebendo que você está no seu caminho, que você não está perdido. Isso por si só já melhora o humor
e dá mais condições para que cada ser humano tenha mais certeza dos passos que tem que dar na sua vida, do seu comportamento, da sua maneira de pensar, na maneira de julgar a si mesmo e os outros, para fazer uma mudança, uma guinada profissional, para resolver problemas de um relacionamento afetivo, de um problema societário dentro de uma empresa, né? Até que chega um momento em que os problemas que essas pessoas traziam também eram as dificuldades que essa pessoa tinha no trabalho dela. E essas pessoas então começam a me convidar para adentrar as empresas que elas trabalhavam, principalmente empresários que tinham esse poder de decisão, né? De falar, não, eu quero que você vá na minha empresa, dá uma palestra motivacional, resolve um problema de profissionais que estão lá dentro, pessoas que não estão se entendendo, e por mais que a gente tenha as regras, as normas da empresa, as pessoas não seguem, então a partir daí eu sou convidado para adentrar o mundo corporativo. E por eu ter estudado também muito a formação dos keiretsus, que são os grupos empresariais japoneses, pela minha formação samurai, e por que o Japão ele é tão produtivo e que as pessoas que trabalham lá têm uma capacidade de dedicação com muita eficiência e ao mesmo tempo com qualidade de vida, eu levo então para dentro das empresas esse conceito, procurando fazer do autoconhecimento uma ferramenta de transformação cultural e impactando diretamente na produtividade e no bom relacionamento corporativo. Hoje, então, o que acontece? Chegam das mais diversas reclamações, solicitações, demandas sobre o que cada pessoa está vivendo. Então, desde uma doença crônica, um processo agudo, a busca de aperfeiçoamento, a capacitação, desenvolvimento de mais alta performance nas suas atividades. É por isso que algumas pessoas brincam, né? Falam assim, qualquer coisa que você tiver, vai no Wagner, que ele resolve tudo. Eu não resolvo tudo, eu não resolvo quase nada, né? Eu ajudo a pessoa a resolver o problema dela. Por isso que, para mim, eu faço só uma coisa. Eu trabalho o desenvolvimento da consciência humana. O que quer que ela esteja vivendo, né? Seja uma pessoa com uma doença terminal, uma família que está com uma pessoa que está num processo de morte, seja uma separação, um divórcio, seja um problema financeiro, sempre isso vai ser resolvido pela expansão da consciência, pelo desenvolvimento da maturidade. Então, para mim, eu faço só uma coisa, e essa coisa ela pode ser multiplicada nas mais diversas faculdades que cada ser humano pode ter na vida. Então, a nossa consciência, né, a nossa consciência humana, ela tem as suas dimensões desse racional cognitivo, que imagina que a superfície ali de um iceberg, acima da linha, né, do oceano. E aí nós temos um subconsciente, que é um universo que correlaciona esse cognitivo com o universo simbólico, né, assim, que tem as suas distorções e as suas refrações. E nós temos um inconsciente profundo, onde estão memórias muito antigas, onde estão registros muito significativos de coisas que a gente não lembra, né, da nossa vida. Acontece que, imagina uma cena assim de um vento a 300 km por hora na superfície desse iceberg, né, dirigindo esse iceberg então para leste. E lá no fundo tem uma corrente marítima suave que se dirige a oeste, né? Então vamos lá, um vento a 300 km por hora para leste e uma corrente marítima para oeste. E ela até é muito mais suave, né? Mais lenta do que essa força do vento lá, né? Para onde esse iceberg vai? Esse iceberg vai ser dirigido pela corrente marítima. Então muitas coisas que nós desejamos alcançar, muitas coisas que nós pensamos, muitos conceitos que nós temos, às vezes é esse vento, né, movimentando, né, através dos nossos pensamentos essa superfície do iceberg. E a corrente marítima são os impulsos
instintivos, do inconsciente, de memórias afetivas, das crenças que eu venho falando. Fala-se muito em crenças limitantes, mas crenças não são apenas limitantes. Crenças podem ser tóxicas, podem ser fonte do adoecimento da alma humana e do corpo também. Então esse universo ele vai movimentando as atitudes e os comportamentos como num processo de condicionamento repetitivo. Então muitas vezes eu recebo pessoas que falam, poxa, há muitos anos eu quero isso, eu sei que eu desejo isso, eu trabalho para isso, mas não acontece. E quando a gente começa a investigar, existem forças aí, né, misteriosas na mente humana, que no fundo, por mais que ela diz querer alguma coisa, o comportamento dela no dia a dia se dirige para outro rumo, né? Uma pessoa quer ter sucesso e acaba tendo fracasso. Uma pessoa ela quer acumular dinheiro e na hora que você vê ela está cheia de dívidas. Ela quer ter um relacionamento afetivo saudável, só que acaba encontrando pessoas que a fazem sofrer. E isso tudo é movido por desejos que muitas vezes ela não controla. Então, o primeiro passo que nós precisamos fazer é entender, quando a gente se aprofunda na história, por isso que eu sempre peço para a pessoa que eu atendo me contar a biografia dela. Então, hoje eu sou uma pessoa que ouço histórias de vida, porque quando a pessoa começa a me relatar desde a sua infância, toda a sua trajetória, ela me entrega elementos que demonstram o porquê alguns comportamentos dela hoje estão apenas representando aquilo que ela viveu e que ela não resolveu. Então, às vezes, aquilo que a gente não resolve em algum momento da nossa vida, aquilo circula e vai se repetindo, até que a gente dá o passo de aprendizagem, que é o momento em que, vamos dizer, eu digo que a gente sobe na espiral. Então, aquilo que a gente estava em processo de repetição, a gente sobe uma oitava, vai para uma outra dimensão e, de fato, aquela circularidade repetitiva se torna, então, uma espiral. E a gente sobe, né, e se eleva para um outro grau do nosso aprendizado, resolvendo aquelas questões que acabam sempre, vamos dizer assim, obsediando a nossa vida, né? E esse é o grande mistério a ser desvendado, que quando ele é desvendado, então eu revelo esse segredo para a pessoa, e ela então, em posse desse conhecimento, desse autoconhecimento, ela pode ter muito mais cuidado para interromper um processo que ela acaba repetindo sem consciência, né? O caminho do autoconhecimento é um caminho de investigação. Quando, por exemplo, você chega num médico, né? Então você chega lá no cardiologista e vai fazer, a primeira coisa que ele vai fazer um eletro, ele vai avaliar como que está a atividade cardíaca, ele vai pedir um exame de sangue, né? Ele vai te investigar aquilo que você não enxerga, que você não sabe. Você está falando do seu caso clínico, você fala das suas sensações, mas o porquê que você está assim é uma série de exames laboratoriais e de imagens que vão revelar o que está acontecendo dentro de você. Assim é o caminho de autoconhecimento também. Você tem os seus vários exames de consciência e por isso é tão fundamental tanto o nosso processo de reflexão, a nossa meditação, o nosso exercício de parar e pensar sobre a vida, sobre nós mesmos, e também buscar pessoas que possam olhar de fora para dentro em nós, criando uma perspectiva ao nosso respeito. Agora, se conhecer resolve tudo? Não, né? Quando você se conhece, você vê competências e capacidades que você pode se fazer valer delas, mas também você vai encontrar uma série de hiatos, uma série de fragilidades que você precisa desenvolver. Aí você vai buscar fora essas capacidades e competências das quais você ainda está muito carente. Eu digo que, vamos dizer assim, só uma pessoa num grau de perfeição que, conhecendo de si, resolveria todos os problemas da sua vida. Não, né? A palavra perfeito vem do latim, que significa o que está pronto. Nós não estamos prontos.
Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, é um processo de desenvolvimento. Então o autoconhecimento é um passo, né, que caminha juntamente com o progresso da nossa capacitação, através de livros, através de cursos, treinamentos, aprendizado, né, coisas que a gente tem que vir se nutrindo, né, com os vários mestres que nós podemos encontrar no nosso caminho. Então, esse objetivo, né, que eu tenho de transformar isso que eu faço hoje de forma isolada, com a pessoa presente no meu consultório, ou mesmo em cursos para 10, 20, 30 pessoas, eu estou vendo que chegou no momento que eu estou me sentindo convocado pela necessidade das pessoas, né? Porque hoje minha agenda não comporta tantas pessoas que me procuram. E isso hoje é uma dor que eu tenho, né? É uma angústia, né? Eu tenho uma dificuldade imensa de falar não para quem me pede ajuda. Faz parte da minha natureza. Venho aprendendo a falar não, mas eu procuro maneiras de ampliar, né, essa minha capacidade de levar isso que eu reconheço como benéfico na minha atividade para as pessoas. Então chegou esse momento de lançar um produto digital que possa ser uma fonte de conhecimento para as pessoas utilizarem dele e transformar suas próprias vidas. O conceito de Enneagrama, né, a história do Enneagrama é uma história muito longínqua, vem há mais de 3.500 anos, isso vem da Babilônia, né? As pessoas foram descobrindo ao longo do tempo que existem alguns padrões de personalidade e que eles se repetem de acordo com uma série de acontecimentos na origem desse ser humano. Então o Ikigai passou por várias escolas iniciáticas, né, várias escolas de ocultismo, onde a busca desses conhecimentos do ser humano era uma manifestação de poder. Porque quando você conhece o funcionamento de uma máquina, você pode controlar ela, você pode dominar ela. Ou seja, conhecimento é poder. E conhecer o funcionamento humano me dá condições de controlar. Então, grandes líderes escolheram adentrar esses conhecimentos para ter controle sobre o ser humano. Hoje em dia, né, assim, a psicologia vem descobrindo, né, o quanto esse conhecimento, que ao invés de controlar o outro, ele é também um grande potencial de se equilibrar, se controlar, né, ter autocontrole, ter o seu autodomínio e a partir daí o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento pessoal. Eu digo que o Enneagrama ele é uma ferramenta fundamental para essas duas coisas, porque 70% a 80% da nossa vida, de tudo que a gente vive, para falar que a gente tem um sucesso e uma autorrealização, é relacionamento. Então eu preciso me conhecer e preciso conhecer o outro. Tem uma frase de Sun Tzu, né, que escreveu Arte da Guerra há mais de 2.500 anos, e ele diz, se eu me conheço e conheço o meu oponente, eu não preciso me preocupar com o resultado da batalha. Se eu só me conheço e não conheço o oponente, eu estou dependendo da sorte. Se eu conheço o oponente e não me conheço, eu também estou dependendo da sorte. E nós não podemos contar com a sorte. Ela é muito bem-vinda, mas nós não podemos contar com ela. Ter conhecimento sobre a natureza humana é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento das relações e para a minha capacidade de autocontrole. O Enneagrama, então, um exemplo disso, né? Então, um exemplo quando eu conheço os impulsos pelos quais eu me irrito, eu me magoo, né? Eu me frustro, eu tenho mais chance de não projetar isso sobre responsabilidade do outro. Muitas vezes, né? Então vamos lá. Num relacionamento afetivo, simples assim. Uma pessoa levanta, tá lá o casal na sala, um deles levanta e fala, vou beber água. Aceita? O outro fala, não. E aí, vai lá, bebe água. Quando volta, cadê minha água? Ah, mas eu te ofereci, né? Não, mas você falou não. E a outra pessoa falou assim, eu falei não, mas é óbvio que eu queria. Né? Você faz as coisas só para você, não faz para mim. Então você percebe que a comunicação ela é muito subjetiva e cada ser humano carrega um conceito de óbvio, né? Tanto que hoje na aviação existe, para que a aviação ela tenha
seja o transporte mais seguro do mundo, ela se vale de um conceito chamado sistema de redundância, onde toda informação e tudo que tem numa aeronave tem no mínimo o dobro, né, para poder funcionar. Porque a falha vai acontecer, o erro vai acontecer, as pessoas vão se enganar. Então, um cheque de portas, aquilo passa pela torre, pelo copiloto, pelo piloto, pelo comissário ou pela comissária. Ou seja, se algo não acontecer bem feito, em algum lugar aquele erro vai parar. Porém, no nosso dia a dia, a gente não repete tanto as coisas. Mas a gente pode se conhecer, né? Para saber a necessidade, aquela expectativa do outro. Às vezes eu quero atender, eu quero surpreender o outro, eu quero compreender como o outro funciona, porque às vezes essa subjetividade ela é extremamente confusa para as relações. Dentro das empresas também, muitas pessoas esperam, muitos chefes esperam que os seus comandados tenham a mesma capacidade dele e, portanto, a mesma consciência do que deve ser feito e não deve ser feito. Muitos dizem, não, mas eu já falei uma vez. E o outro não entendeu. Então essa didática, essa metodologia, então não basta eu saber o conteúdo técnico, eu tenho que saber transmitir isso para cada um. E para eu transmitir isso para cada um, a vida humana é uma torre de Babel. Cada pessoa tem uma linguagem, né? Linguagens corporais, linguagens subjetivas, que é responsável por 70% do que o outro entende. Então o Enneagrama ele vai desvendar as 9 formas da personalidade humana, que é produzida por uma mensagem perdida na infância desse ser humano. Cada ser humano, cada um de nós, recebemos muitas mensagens na nossa infância, principalmente na primeira, segunda infância e adolescência. Algumas dessas mensagens que são importantes para as nossas fundações e nos sentirmos de fato amados, importantes, valorizados, reconhecidos, algumas delas foram perdidas. E isso começa a construir uma distorção na personalidade. A palavra personalidade vem de persona, que é máscara. Eu começo a vestir uma máscara para que o mundo me dê essa informação que eu não recebi no meu núcleo familiar. E aí começa a acontecer uma série de projeções, né, nas relações humanas. Conhecer o Enneagrama é a oportunidade de desatar uma série de nós e embaraços que eu tenho comigo mesmo e, consequentemente, eu vou construindo com os outros. Por exemplo, a gente pega o Enneagrama 1, que é o perfeccionista, né? É aquela pessoa que, na origem da sua vida, a mensagem perdida, ele não se sentiu reconhecido por aqueles que estavam ali à volta dele como uma pessoa boa, como uma criança boa, uma criança que faz as coisas bem feito. Ou ele, talvez até os pais ali, as pessoas que estavam ali à volta, sentia isso e até tentou transmitir, mas pela linguagem que ele queria receber, isso não chegou, né? Então ele começa a construir uma personalidade onde ele tem que controlar o mundo objetal. E o que significa isso? Os ângulos têm que estar certinho, tudo tem que estar arrumado, ele é um arrumador de coisas, ele é uma pessoa muito preocupada com as regras, com as normas, né? Ele quer deixar tudo muito bem no seu lugar, tudo tem um lugar para isso, tudo tons sobre tons, livros tem que estar naquela escadinha na estante, os quadros têm que estar alinhados. Ele é muito preocupado com isso, ele se sente seguro quando tudo está arrumado. Porém, qual que é o vício emocional dele, né? A sombra que ele carrega? É o ressentimento, é a raiva, é a ira. Porque, convenhamos, né? A vida é dinâmica, tudo está em movimento. Então eu arrumo essa sala agora, daqui a pouco alguém vem e para se sentar, mexe na cadeira, tira ela do lugar. E isso para um perfeccionista que está angulando uma cadeira com a outra, com o quadro que está lá, isso é extremamente desconfortável, porque parece que no ritual pessoal dele quebrou algo que é sagrado, que é o mundo das formas. Essa pessoa constantemente vive um pouco mais irritada do que a maioria das pessoas. E ele vai revelar essa irritação de várias maneiras. Mas esse assunto ele é mais profundo e mais complexo. Isso daqui é só um exemplo, né, porque tem muito mais coisa dentro disso. A mensagem que
que eu trago hoje é assim. Quando a gente pensa que hoje a informação que um ser humano recebe um dia, que ele, através do seu próprio telefone, daquilo que ele carrega na mão e no bolso, o bombardeia com o mesmo tanto de informação que uma pessoa no século 17 e 18 recebia na vida inteira, só que o cérebro daquela pessoa é o mesmo cérebro de hoje. A velocidade com a qual a gente está lidando com informações vem informando muito, mas formando pouco. Nós estamos com pouca formação, e formação é profundidade, é aquilo que dá forma, tem o seu tempo, é igual um bolo que você põe na forma, vai informar, ele tem o seu tempo de curar, ele tem o seu crescimento por descansar. Então hoje as pessoas estão com pouco tempo de reflexão e de aprofundamento. As informações estão muito superficiais e a gente percebe que isso está alterando constantemente o humor das pessoas. Tanto que essa adversidade, esse processo refratário de ideologias, as pessoas não estão conseguindo conversar por 5 minutos com quem não concorda com ela. Porque como ela não tem fundações, aquilo não formou ela se apega naquilo que é superficial e fica rapidamente fanática num processo do conhecimento. O fanatismo é falta de profundidade. Seja para falar do seu time de futebol, seja para falar da sua ideologia política, seja para falar da sua cultura, dos seus hábitos, da comida que você gosta, do vinho que você bebe. Para qualquer coisa, as pessoas estão com pouca tolerância. Por quê? Porque elas estão sendo bombardeadas de informação e tendo pouco tempo de reflexão para dar tempo de que isso, como um cimento, encontre a condensação dos seus vergalhões e que a sua fundação esteja firme. Então o conselho que eu deixo é: busque se formar. E para isso eu tenho que me conformar. Para eu me conformar, eu tenho que desenvolver sabedoria. Sabedoria precisa de tempo de reflexão. Não tome verdades muito rápido, nem aquelas que eu falo, né? Nem aquelas que você lê, nem tudo que você lê num livro ou numa notícia de celular, das redes sociais, aquilo é verdade. Aquilo pode ser um pigmento da verdade, mas não é a totalidade da verdade. Exige uma expansão da nossa compreensão. Então o conselho que eu deixo hoje é ter calma, e essa calma é a nossa capacidade de não tomar posse de verdades com muita velocidade. E dar esse tempo para que a minha reflexão me dê a condição de ter sabedoria. Esse é um passo, né? Esse é conhecer o seu propósito é uma conquista, né? Já desse autoconhecimento, né? Uma pessoa que se investiga, né? Que mergulha em si mesmo, começa a descobrir o que quer, né? Até, por exemplo, quando você chega num restaurante e você vai olhar um cardápio, às vezes um cardápio cheio de opções deixa a maioria das pessoas confusas sobre até o que ela tem vontade de comer naquele dia, né? Então imagina qual é o propósito de uma vida, né? Com tantas possibilidades e infinitas possibilidades daquilo que eu quero ser. Hoje, né, uma grande causa do sofrimento, né, que é o ser humano com 16, 17 anos, né, ter que ter maturidade para saber qual é o seu propósito de vida, para escolher então uma faculdade para cursar 4, 5, 6, 10 anos e aí sim construir a sua vida pautada naquilo, né? É de uma incerteza, né? Muitas vezes é uma flecha lançada no escuro. O conhecimento do propósito humano exige um esforço. Já é um grande desafio conhecer esse propósito. Agora, quando eu alcanço essa compreensão, aí eu tenho que mapear o trajeto. Eu tenho que lavrar todo um processo para edificar a condição desse propósito ser sustentável na minha vida. E isso exige
uma transformação pessoal. Eu tenho que me moldar na forma daquilo que vai me formar. Eu tenho que aceitar o que aquele propósito exige de mim. Tanto que é dito, o importante das metas não é o que ela vai te trazer, mas é o que ela impõe para você se transformar agora. Exige, então, por exemplo, um jogador de futebol. Eu quero ser um jogador da seleção brasileira, né? E ser um campeão, né? A partir daí, nesse momento, ela tem que renunciar a uma série de coisas, ela tem que se propor a uma série de atividades, desde a sua alimentação ao seu jeito de pensar, para ela alcançar esse propósito. E isso exige muita coragem, né? Que é essa força do coração que sustenta esse propósito todo dia. No mundo corporativo também é assim, né? No mundo corporativo. Se nós pegarmos gestores, líderes, vendedores, é uma linha tênue, é muito parecido, né? No mundo corporativo, né? Que é uma grande selva, né? De possibilidades, de desafios, né? Existem selvas durante a noite, selvas durante o dia. Muitas pessoas acabam sendo movimentadas por isso que a gente chama de efeito manada. Por ela não saber o propósito, ela vai no embalo do propósito que muitas pessoas dizem ter. E ela vai naquilo, porque pensar exige queima de glicose. Construir um propósito na minha vida exige construção de caminho neural no meu cérebro. É um trabalho tanto dentro como fora. E dentro do mundo corporativo, né, onde eu tenho várias escalas de lugares, eu tenho todo um caminho profissional a ser desenvolvido, mudanças de mercado, e isso também é outra dificuldade, porque a pessoa também, num processo de amadurecimento, ela também amadurece o propósito. E como pegar tudo aquilo que ela já fez para um propósito e agora transformar, reciclar tudo aquilo, ressignificar, porque aquele propósito cresceu, se desenvolveu, né? As pessoas chegam realmente no trabalho aqui comigo, principalmente de mentoria, na busca de alta performance, onde ela sabe muito bem o propósito dela. Ela sabe o que ela quer. Ela tem claro o resultado que ela quer alcançar. Mas ela, de alguma maneira, sabota a condição que ela tem de executar tarefas ordinárias todos os dias para alcançar resultados extraordinários. Você tem algum exemplo disso? Alguma pessoa que você atendeu, aconselhou e que tinha um problema similar a esse e obteve um resultado, e qual foi esse resultado? Sim, tem um leque de exemplos, né, de opções, de pessoas que chegam, né, como uma capacidade, a gente percebe nessa pessoa uma capacidade, uma competência latente que está ali dentro, mas é como se uma casa tivesse acabado de ser feita uma mudança, comprado um monte de coisas boas e tudo foi colocado lá. Aquela casa está desorganizada, né? Aí a gente começa a fazer esse design de interiores, né? Começa a arrumar o interior de cada ser humano, principalmente pela mente, pela organização mental, né? Pelo condicionamento da capacidade de pensar e sentir, e essas potências começam a se manifestar naturalmente. Eu falo que no trabalho comigo, a pessoa, ela, sem perceber muito, a vida dela começa a dar certo. Porque muitas vezes, se eu colocar um fragmento muito racional nela, ela já tem uma série de processos autoimunes, né? Ela já tem os seus sabotadores. Muitas vezes eu até coloco para uma pessoa, né, que eu interfiro na vida e falo, olha, você vai fazer o que eu estou te dizendo para fazer. Por quê? Você faz isso? Eu faço isso porque às vezes eu proponho para a pessoa entender o que ela precisa entender depois do processo ter ocorrido. Eu aprendi isso na arte samurai. Então, por exemplo, me ensinava um corte de espada, um corte reto, né?
que é um corte onde você tem que equilibrar seus dois hemisférios cerebrais para que a espada não balance. Você tem que distribuir uma força equilibrada nas duas mãos, você tem que alinhar sua respiração, seu batimento cardíaco para fazer um movimento perfeito de espada. Ok, isso daí é a compreensão lá na frente. O professor chegava e falava assim, ó, tá vendo? Faz esse movimento. Então aqui, ó, 1000 repetições. Para quê? 1000 repetições. Faça. E aí vai lá 200, 300, 400, 500, de repente o corte começava a acontecer. E eu começava a compreender por que aquele corte que estava errado, todo desestabilizado, começou a funcionar. E naquele meu olhar de eureka, né, de puxa, tive um insight aqui, aí vinha o ensinamento. Quando você está pronto, tem um ditado que diz assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então os mestres estão aí circulando entre nós. Mas muitas pessoas não estão percebendo os mestres. Por quê? Porque o discípulo não está pronto. Às vezes eu chego então pro mentorado e falo, faça isso. Faça isso. Aí a pessoa, tá, então, né, vou fazer. Estou pagando aqui para fazer uma sessão com vocês, falou para eu fazer uma coisa, eu vou fazer. Aí na semana que, né, subsequente, essa pessoa volta, fala, nossa, cara, o resultado isso. Ela já esqueceu daquilo que eu falei. Ela já começou a perceber. Então, lembra quando eu falei para você fazer isso? Você fez? Fiz. Pois é, mas eu nem achei que fosse importante. Pois é, foi importante por quê? Porque isso te conduziu do ponto A para o ponto B, você mudou isso na sua mente e por isso está dando certo. Você tem um exemplo para dar? De algum profissional que você trabalhou? Eu não vou aqui expor, né? Não vou citar nome pela privacidade de cada um, mas uma pessoa que já teve resultado, aí entrou num vale de escassez, né? E não sabia como retomar aquilo. Aquilo era uma repetição da história que essa pessoa via o pai ter feito. Ele não enxergava isso? Ele não enxergava. Então, sem perceber, quando a gente fala nos 10 mandamentos, né, que honrar pai e mãe, né, é um mandamento, e o que é mandamento é o que está mandado, e na nossa cultura judaica cristã isso é muito forte. Mesmo que de forma inconsciente, nós buscamos honrar pai e mãe, e mesmo não concordando com eles, a gente procura repetir aquilo que nós assistimos na vida deles. Quando ele entrou num processo de perdoar o pai, por compreender a história, a genealogia do pai, e não mais julgar aquilo como algo punitivo para ele, ele se liberta daquele processo e começa então a ascender o seu sucesso. O que eu fiz para ele naquele período? Eu falei assim, ó, então tá, me contou isso, eu já saquei. Falei, então é o seguinte, esse final de semana então você vai convidar seu pai, né, para sua casa. Ele tinha um filho, né, você está com seu filhinho recém-nascido, e você então vai tirar uma foto com o seu filho no colo do seu pai, você abraçado no seu pai, e você vai falar para o seu pai o quanto você o ama, presenteando a vida dele com seu filho, né? Aí ele falou, por quê? Eu falei, faça isso. Aí ele fez isso, depois me contou o quanta coisa mudou. Eu falei, nesse momento, nós quebramos a maldição, tanto para você, quanto para o seu filho, de repetir todo esse processo. Nós constelamos tudo isso. E essa pessoa que estava numa depressão, tinha engordado mais de 20 quilos, não saía mais de casa, e tinha sido um profissional de sucesso, retoma a sua atividade e hoje está fluindo cada vez mais, está emagrecendo e está tendo resultado na sua atividade profissional. Então era um gatilho, não adiantava eu falar, não, acorda cedo, disciplina, vai trabalhar, que não adianta. Isso seria, ele estava completamente impermeável, porque o inconsciente dele era a corrente marítima que estava empurrando, né? Para respeitar o pai e para perdoar o pai, ele queria ter o mesmo fracasso do pai para ver que ele era semelhante ao pai. E não mais ter que julgá-lo por se sentir melhor que o pai. Naquele momento, ele resolve a vida dele. A esperança é a capacidade de esperar com confiança.
Para isso nós vamos ter duas pernas. A da direita, a perseverança. A da esquerda, a paciência. Quem trilha o caminho com perseverança, porque persegue com esperança, que é esperar com confiança, e tem dentro do seu coração a ciência da paz, que é a paciência, pode percorrer o caminho, ter resiliência e alcançar sempre o sucesso desejado.